Fala galera, eu sou o Nicão, professor da Salinha Teorema, trabalho em alguns cursinhos de BH e do interior de Minas e na aula passada a gente viu propriedades e definições de semelhança de triângulos, matéria super importante. Então se você tem alguma dúvida, clica aí no card, assista a aula passada e vem resolver nessa aula aqui com a gente alguns exercícios. Seguinte, calcule X. Aqui eu tenho um triângulo grandão e aqui eu tenho um triângulo menor. Beleza? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um outro ângulo de 90 graus. Isso indica o quê? Que esse segmento aqui é paralelo a esse segmento aqui. E na aula passada a gente escreveu uma frase muito importante que eu vou escrever e falar ela de novo. Dentro de um triângulo, se tem paralela, tem semelhança. Então, ó, se tem paralela tem semelhança. Guarda porque isso aqui vai te ajudar em muita questão. Muita questão. E a gente foge daquelas definições chatas de livro. Só guarda isso. Se tem paralela, tem semelhança. Duas coisas que eu pedi para você guardar. Se os triângulos possuem dois ângulos em comum, eles são semelhantes. E além disso, se tem paralela, tem semelhança. Seguinte, 90, 90. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, ele pertence tanto a um triângulo pequeno quanto ao triângulo grande. Eles têm dois ângulos em comum, são semelhantes. Tranquilo? Defini a semelhança. Agora eu vou começar a olhar para os lados desses triângulos. Oposto ao ângulo alfa no triângulo menor, eu tenho o lado 2. 2 dividido por. Oposto ao ângulo alfa no triângulo maior, eu tenho o lado x. 2 dividido por x. Outra coisa que eu falei muito na aula passada. Seguinte. Se eu comecei do triângulo pequeno, eu tenho que continuar começando do triângulo pequeno. Eu não posso inverter. Então fica assim, ó. A altura do triângulo pequeno dividido pela altura do triângulo grande. 2 sobre x. Tem que ser igual a base do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo grande. Aí você está olhando, Nicão, mas eu não tenho a base do triângulo pequeno? Tem. Se aqui tudo é 10 e esse pedacinho aqui é 6, esse carinha azul aqui vai medir 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Então vai ficar 4, base do triângulo pequeno, dividido por 10, base do triângulo grande. Tranquilo? Aqui uma outra dica. Está olhando os numeradores? Eles são possíveis de serem simplificados. Eu poderia simplificar também os denominadores, por exemplo. Simplifico aqui por 2, fica 2, fica 1, desculpa. Eu simplifico aqui por 2, fica 2. Agora que está simplificado, eu posso multiplicar cruzado. Ó, tô vendo outra simplificação. Eu posso simplificar aqui por 2, fica 1. Agora eu vou simplificar aqui por 2, fica 5. Muito bom a gente treinar a simplificação, porque eu ganho tempo, tá? Então fica assim, x vezes 1, x. 1 vezes 5, 5. Ó, resultado saiu direto. Então guarda, questão muito boa só para a gente treinar. Como que isso aqui vai cair na minha prova? Como já caiu no Enem algumas vezes. A última questão que eu lembro, por exemplo, era uma rampa. Você tinha um cadeirante que ia subir uma rampa. Aí ele subia até determinada altura, te perguntava a altura do fim da rampa. Te perguntava X, era uma situação idêntica a essa, só que era textual, você tinha que desenhar. Isso aqui aparece muito. Aqui pode estar um homem e aqui ele te pedir a altura do poste. E assim por diante. O homem tem altura, então tem ângulo de 90. O poste tem altura, então tem ângulo de 90. Você caiu de novo em retas paralelas. Tranquilo? Esse caso aparece demais. É o mais comum de semelhança de triângulos. Agora a gente vai para o caso número 2. E o caso número 2 também é fantástico. E seria uma questão aí um pouquinho mais complicada. Olha só. O lado do quadrado a questão já te falou que é um quadrado. Então esses ângulos de 90 não necessariamente precisam estar ali. Eu tenho que saber que o quadrado ele tem lados iguais, que eu vou chamar de L, 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 L e L. E além disso, os ângulos medem 90 graus. Então eu tenho que marcar 90, 90, 90, 90. Nem toda questão vem bonitinha assim. Tranquilo? Agora eu vou começar a analisar. Esse triângulo grandão, ele possui ângulos vermelhinho, azulzinho e 90. Show de bola? Os lados do quadrado. O quadrado também é um paralelogramo. Então esse lado é paralelo a esse lado. Gente, se eu tenho uma paralela dentro de um triângulo, eu tenho o quê? Semelhança. Quer provar pelos ângulos? Fácil. Se esse lado é paralelo a esse,
esse ângulo e esse aqui são iguais, porque eles são correspondentes. Se esse ângulo aqui é vermelhinho, esse ângulo aqui também é vermelhinho. Porque paralela, esse ângulo e esse são correspondentes. Tranquilo? Então, o triângulo de cima é semelhante com o triângulo grandão. Uma pergunta muito comum. Nicão, esse triângulo aqui do lado também é semelhante com o triângulo grandão? Sim, também é semelhante. Mas eu sempre gosto de fazer a semelhança do triângulo de cima com o triângulo grandão. Vocês vão entender o porquê no próximo exemplo. Tranquilo? Então, olha só. Esse triângulo é semelhante com o grande. Vou começar a pensar. Do triângulo grande, a gente tem altura e tem base. No triângulo pequeno, ó, a base é exatamente o que eu quero descobrir. É L. Eu preciso o quê? Da altura. Gente, esse cara é o lado do quadrado. Então, essa medida aqui, ó, é L. Se eu sei que a altura desse triângulo maior é 4, esse quebra-mola azul aqui, ó, presta atenção, vai ser o quê? Tudo 4 menos o lado quadrado, menos L. Então, aqui eu tenho 4 menos L. Tranquilo? Olha o que eu vou fazer. A altura do triângulo menor. 4 menos L dividido pela altura do triângulo maior. A altura do triângulo maior, 4. Isso tem que ser igual. Mais uma vez, o triângulo menor, não foi o que a gente começou? A gente tem que continuar dele. Triângulo menor, L. A base dele. Triângulo maior, 6. Mais uma vez, super dica. Eu tenho uma igualdade, eu posso simplificar denominador com denominador, numerador com numerador. Aqui a gente tem o 4, aqui a gente tem o 6. É divisível? É, por 2, simplifica. Por 2 aqui vai ficar 2, por 2 aqui vai ficar 3. Multiplica cruzado. 2 vezes L, 2L. E isso vai ser igual. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos L, menos 3L. Esse menos 3L passa para o outro lado somando. 2L mais 3L. 5L é igual a 12. Esse 5 vai passar dividindo. L é igual a 12 sobre 5. Tranquilo? Questão muito boa e se aparecesse na prova não seria uma questão fácil devido a gente trabalhar com incógnitas, você ter que enxergar alguma semelhança, questão obrigatória da gente acertar, hein? Muito bacana. Agora a gente vai para o exemplo de número 3. No exemplo de número 3, a questão falou o seguinte com a gente. O lado do quadrado eu tenho um triângulo grandão e eu sei que essa figura de 4 lados é um quadrado. Primeira coisa, a gente viu no último exemplo, falou que é quadrado, os lados são iguais. Então aqui eu vou chamar de L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Os lados são iguais. Além disso, os ângulos também são iguais. Se é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Logo, cada ângulo tem 90 graus. Não fica pensando, vai e marca. Geometria você tem que rabiscar, você tem que desenhar. Continuando. O triângulo grandão é semelhante com o triângulo de cima. Por quê? Por aquele caso. Se é um quadrado, os lados do quadrado são paralelos. Dentro de um triângulo, se tem paralela, tem semelhança. Fácil. Nem precisa provar por ângulos. Se tem paralela, tem semelhança. Acabou o problema. Só que aqui vem a pergunta e a gente retoma o último vídeo. Seguinte, esse triângulo aqui, ele é semelhante com o triângulo grandão? Não. Esse triângulo aqui é semelhante com o triângulo grandão? Não. Por isso que eu falei, eu sempre gosto de fazer semelhança do de cima com o grandão, porque sempre vai funcionar, não serve de caso em caso, sempre vai funcionar. Triângulo de cima com triângulo grandão. Agora vamos pensar, igual outra questão. A gente tem a base do triângulo grandão. A gente tem a altura do triângulo grandão. A gente tem a base do triângulo pequeno, L. O que eu estou precisando, gente? Essa questão muita gente acha que é difícil, mas não é. O que eu estou precisando? Da altura do triângulo menor. A altura dele vai ser o quê? Olha comigo. Daqui até aqui, não é 8? Esse pedaço aqui não é o lado do meu quadrado? Logo, isso aqui vai ser tudo. 8 menos o lado do quadrado. 8 menos L. Agora eu tenho
altura do triângulo pequeno, altura do triângulo grande. Base do triângulo pequeno, base do triângulo grande. Aplica a semelhança de triângulo. Fácil. A altura do triângulo pequeno, 8 menos L. A altura do triângulo grande, 8. Base do triângulo pequeno, L. O lado do quadrado que eu quero descobrir. Base do triângulo grande, 9. Só isso. Tranquilo? Agora, não dá para simplificar. Então, vamos multiplicar cruzado. Fica 8 vezes L, 8L. É igual 9 vezes 8, 72. 9 vezes menos L, menos 9L. Esse menos 9 vai passar para o outro lado somando. 8 mais 9, 17L. Isso é igual a 72. Esse 17 que está multiplicando, passa dividindo. O lado do meu quadrado é igual a 72 dividido por 17. Questão considerada aí mediana. Muita gente não tem nem noção do que fazer, mas dá pra gente fazer tranquilo. É só ter calma e treinar. Por isso é bom pegar a lista de exercício abaixo e fazê-la. Agora na questão de número 4, questão clássica. Clássica, fantástica, vai ter na lista também diversas maneiras da gente contextualizar. Seguinte, calcule x, estão me pedindo x. Eu estou observando, eu tenho um triângulo em cima e eu tenho um triângulo grandão. Vou fazer semelhança do de cima com o grandão. Mas aqui, muita gente cai no seguinte, olha para o triângulo e vê um segmento. Aí ele pensa, tem paralela, tem semelhança. Deixa eu te falar, esse cara aqui não é paralelo com esse lado. Para que os dois fossem paralelos, o ângulo de 90 graus não poderia estar aqui, teria que estar aqui. Então, não tem semelhança você provando desse jeito. Como que a gente vai provar a semelhança aqui? Olha para cá. Esse ângulo aqui, ó, vou chamar de alfa. Olha para o triângulo pequeno. Aqui a gente tem um triângulo com ângulos 90 e alfa. Vamos olhar para o triângulo grande. No triângulo grande, a gente tem um triângulo com ângulos 90 e alfa. Possuem dois ângulos em comum. Consequentemente, se eu chamar esse ângulo aqui de beta, esse ângulo aqui também vai ter que medir beta. Os triângulos são semelhantes. Pronto. Agora que eu já defini semelhança, vamos começar a trabalhar. Eu tenho a base do triângulo pequeno. Eu tenho a base do triângulo grande. Eu tenho a altura do triângulo... Não tenho a altura do triângulo pequeno. Vou precisar pensar. Mas eu tenho o quê? A altura do triângulo grande. Eu posso tentar calcular a altura desse triângulo menor. É possível. Mas olha o que eu estou vendo. Esse triângulo tem lados 5 e 12. Esse triângulo, ele é retângulo. Então, eu poderia calcular todo esse segmento que é a hipotenusa do triângulo grandão. Relembrando a matéria, posso chamar isso aqui de y e fazer y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas a gente não faz isso. O que a gente pensa? Só triângulo famoso, aqueles 4 triângulos famosos. 5, 12, a hipotenusa tem que ser 13. Vamos finalizar a questão? Olhando o triângulo grande, o que eu tenho? Base, triângulo pequeno, base, tá faltando a hipotenusa. Aqui no triângulo grande, eu tenho o quê? Base e tenho a altura. Acabou minha questão. Olha só, a minha hipotenusa aqui, se esse pedacinho vale 1, esse pedacinho vale 5, esse quebra-mola azul, a hipotenusa do triângulo pequeno, mede quanto? 4. Olha como é que vai ficar. Hipotenusa do triângulo pequeno, 4. Dividido. Hipotenusa do triângulo grandão, 13. Vai ser igual. Base do triângulo pequeno, x. Base do triângulo grande, 12. Acabou a questão. Tranquilo? Mais difícil de ver essa semelhança aí, ó, mas dá pra gente pegar. Multiplica cruzado. 13 vezes x é igual a 4 vezes 12. 4 vezes 12 vai dar 48. Esse 13 passa dividindo. X é igual a 48 sobre 13. Questão muito boa, mais complicadinha de ver a semelhança, mas só tomar cuidado. Olhe os ângulos, prova a semelhança e pega os lados certinhos correspondentes a determinado ângulo. Questão muito boa. Guarda, vai cair esse negócio no vestibular, hein?
Se inscreva aí no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. Forte abraço, que a matemática os acompanhe.